Salmo 130. A gente vai meditar nesse salmo e tirar aqui algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Salmo 130 é um salmo penitencial. A ideia do salmo penitencial é de que nós, como crentes, nós precisamos todos os dias renovar o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa comunhão com Deus. Todos os dias nós precisamos principalmente tratar o pecado da nossa vida. E como que a gente faz isso? Através da confissão, através do arrependimento e através do quebrantamento nosso diante do nosso Deus. Todos nós precisamos de tratar espiritualmente de nós mesmos. A nossa santificação é uma responsabilidade pessoal. A nossa santificação é uma responsabilidade individual. E esse salmo que nós estamos, Salmo 130, é um dos salmos mais queridos da história. Esse salmo, ele era leitura obrigatória nos mosteiros cristãos da antiguidade, nas liturgias da sinagoga e em muitas igrejas, como por exemplo a igreja ortodoxa, tem esse salmo como aquele que todo crente, antes de qualquer culto, deve abrir, deve ler, deve recitá-lo em todos os cultos. Principalmente porque esse salmo trata justamente dessa relação pessoal que nós temos com o nosso Deus. Eu quero meditar aqui, chamando a sua atenção para essa mensagem, para a mensagem desse salmo. E a mensagem desse salmo está especificamente no versículo 8, quando diz: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Veja que esse texto vai dizer que é Ele, ou seja, é o próprio Deus. Só Deus tem poder de tratar o nosso pecado. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, diz o texto. Então é Ele, é o próprio Deus que trata, não o pecado de Jacó, mas o pecado, diz o texto, de Israel. Porque Israel lutou com Deus, Israel buscou a Deus, Israel agarrou-se com Deus, e ele deixa de ser Jacó, e ele passa a ser Israel, príncipe do Senhor. E esse texto que nós estamos, Salmo 130, ele é muito significativo, e eu quero dividi-lo em 3 partes aqui. Veja aí na sua Bíblia que a primeira parte está nos versículos 1 e 2. Versículo 1 e 2 você encontra a situação do salmista. A segunda parte está no versículo 3 e 4. A visão que o salmista tem de Deus diante da sua situação. A terceira parte está no versículo 5 a 8. A expectativa, a esperança que o salmista tem no Senhor. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui a situação do salmista. O salmo começa aqui dizendo: das profundezas clamo a Ti. Então veja que aqui o salmista dá uma geografia da crise. Ele está dizendo aonde ele está localizado. Ele está nas profundezas. E essa palavra é muito interessante no original porque
ela é uma metáfora, a palavra profundezas, é uma metáfora que significa e que revela toda a miséria completa do pecado que está presente em nós. É como se o pecado entrasse na nossa vida e nos afogasse, nos levasse na profundeza, nos submergisse. E a ideia aqui é que nós, por causa da presença do pecado na nossa vida, esse pecado traz sofrimento, esse pecado traz dificuldades, esse pecado traz lutas, esse pecado traz angústias, traz problema para a vida do homem. O apóstolo Paulo, na sua luta em Romanos, no capítulo 7, ele também clama a Deus. E no seu clamor, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Então a ideia é que há dentro dele, por causa da presença do pecado, há dentro dele uma luta. E aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer por si só. E aquilo que ele não quer fazer, é isso que ele faz. Não há uma força em si mesmo, não há uma força nele mesmo. Talvez você tenha enfrentado na sua vida tempos assim, vivido na sua vida dias assim, momentos em que você também se sente nas profundezas. Grandes servos de Deus enfrentaram fases da sua vida assim. Nós temos o exemplo do profeta Daniel, que por causa não dos seus pecados, mas por causa da sua fidelidade a Deus, foi jogado na cova dos leões, jogado numa cova com os leões dentro. Ele estava nas profundezas daquela cova. Se você observar Salmo 40, Davi diz que ele está dentro de um buraco, num poço de perdição, num poço de lama. Davi estava nas profundezas. Jeremias foi preso na cisterna, também nas profundezas, sofrendo por causa do seu compromisso com Deus, sofrendo por causa da sua obediência a Deus. E por que não lembrarmos de Isaías 43, versículo 2? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, são momentos difíceis. São tribulações, são momentos turbulentos de aflições na nossa vida, mas o Senhor diz: quando você passar por tudo isso, eu serei contigo. Eu serei contigo. Ou seja, o fato da gente ser servo de Deus, o fato da gente ser povo de Deus, escolhido de Deus, o fato de nós sermos um povo redimido do Senhor, isso não nos impede de experimentar as profundezas das lutas e dos problemas e das dificuldades, momentos de aflições na nossa vida, mesmo sendo servo de Deus. A pergunta é: o que nós fazemos nesse momento? Tem pessoas que dão cabo da vida. O que fazer nesse momento? Tem pessoas que se precipitam, fazem besteira. O que fazer nesse momento de aflições, de angústias, de profundezas? Tem pessoas que tomam um caminho errado, vão indo de passo em passo, se aprofundando cada vez mais em dificuldades, em problemas, em lutas cada vez maiores, desenfreadas, atitudes impensadas. O que fazer em momentos de aflição? Basta observarmos o texto, é o texto que nós estamos, Salmo 130. O que o salmista faz aqui? Ele diz no versículo 1: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Ele clamou ao Senhor. Irmãos, isso é importante demais. Ele clama a Deus, ele expõe para Deus, ele vai externar aquilo que ele está sofrendo dentro dele, ele coloca para fora diante do Senhor. É muito importante isso, porque muitas vezes nós temos a tendência de esconder aquilo que nós estamos enfrentando. Nós temos a tendência de nos calar, de nos introspectar e de esconder todas as nossas dificuldades.
Nós queremos negar, nós damos uma de forte muitas vezes, e nós queremos racionalizar. E tantas vezes o que nós nos encontramos é murmurando por aquilo que nós estamos passando. Mas o salmista aqui vai nos ensinar algo muito precioso. Quanto mais nas profundezas eu estiver, mais eu tenho que clamar ao meu Deus. E veja que aqui no Salmo 130, no versículo 2, o salmista vai nos ensinar, usando um imperativo para Deus. Interessante que é sempre Deus usando o imperativo para nós. É sempre Deus ordenando a nós, mas na sua condescendência, Deus vai compreendê-lo aqui. Ele vai dizer no versículo 2, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta a minha voz, estejam alertas os seus ouvidos às minhas súplicas. Veja que o sofrimento do cristão não pode estar escondido diante de Deus, como se pudéssemos. Não pode estar oculto, é para ser colocado diante do Senhor, cada aflição, cada dificuldade, cada incômodo, tudo isso diante de Deus, nosso sofrimento, nossas lutas, as nossas profundezas, quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelos rios, quando passarmos pelo fogo, tudo isso tem que ser colocado diante de Deus através das nossas orações. O salmista se agarra com Deus, ele diz, escuta, Senhor, a minha voz. Nós estamos no Salmo 130. Interessante que lá no início, Salmo 5, bem no comecinho, versículo 1, 2 e 3, ele também vai pedir a Deus isso. Salmo 130, ele diz, escuta, Senhor, a minha voz. E no Salmo 5, ele vai dizer, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, eu estou ligado com Deus, eu estou próximo de Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou agarrado com o Senhor, eu vou orar a Deus, eu vou colocar esse assunto diante do Senhor, eu vou lutar com o Senhor em oração. Veja, irmãos, que coisa bonita, que coisa linda vai aparecer aqui no Salmo 130, porque no versículo 1, versículo 2, ele está nas profundezas. Mas ele expõe através da oração de uma forma direta, de uma forma aberta, de uma forma emocional, intencional, tudo ele põe diante de Deus. E no versículo 3 e 4, Salmo 130, ele tem uma visão de Deus. E é esta visão que deve estar presente na nossa vida de oração. Veja o que ele diz no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus for nos recompensar de acordo com as nossas ações, nós estamos perdidos. Se Deus resolver lidar conosco de acordo com as nossas atitudes, nós seremos fulminados. Se Deus olhar para a nossa estrutura, não tem solução para nós. E por isso ele diz, se observares, Senhor. E essa palavra no original, ela quer dizer, se prestares atenção com cuidado, se olhares para mim atentamente. Ele coloca então uma condicional, se o Senhor olhar para mim, de acordo com as minhas ações, quem poderá subsistir? Se o Senhor olhar para mim, me tratar segundo os meus pecados, segundo as minhas fragilidades, eu estarei perdido. E há muitos textos na Bíblia, como o Salmo 130, nesse ponto, você vai encontrar tantos outros textos também. Você tem um exemplo, Salmo 103, versículo 10, diz, não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja, Salmo 103, agora versículo 13 e 14. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E o Salmo 130 diz: Senhor, se observares, se Deus nos observar e agir segundo a justiça dEle, segundo aquilo que nós de fato merecemos, nós estamos completamente perdidos. Mas no versículo 4 do Salmo 130, ele vai usar uma adversativa magnífica, quando ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Louvado seja Deus, irmãos. Contigo, porém, está o perdão. Significa que só Deus pode tratar o pecado da nossa vida. Só Deus pode resolver as angústias que o pecado traz para a nossa vida. Só Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Deus tem poder para resolver o problema do pecado, para tratar o pecado da nossa vida, porque a raiz de todos os nossos problemas é a nossa natureza pecaminosa. Nós só podemos ser tratados e curados pelas pisaduras do Senhor. Nós podemos ser sarados pelo poder que há no sangue de Jesus. Não há solução para nós se não for pela cruz, pelo Calvário. Louvado seja Deus. E a lógica do salmista é de uma profundidade tão grande, que ele escreve como quem diz: Senhor, eu não quero te temer só por causa da tua mão, do teu poder, da justiça do Senhor. Eu não quero te temer, ó Pai, apenas por causa da tua justiça. Eu não quero te adorar, ó Deus, só para que o Senhor não venha me fulminar, me destruir. Eu quero te adorar por aquilo que tu és, meu Senhor. Eu quero te adorar somente porque o Senhor pode perdoar os meus pecados. Por isso ele usa esse argumento diante de Deus: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nós temos, irmãos, que ter o temor a Deus. Somente Deus pode resolver, somente Deus pode nos libertar, somente Deus pode nos salvar. Não há solução para o pecado na nossa vida se não vier por Deus. Gratidão por perdão produz muito mais temor do que o terror da punição. Gratidão pelo perdão de Deus vai produzir muito mais temor em nós do que o terror da punição de Deus. Ou seja, quando eu temo a Deus pelo perdão dele, quando eu temo a Deus porque só Ele tem perdão para me dar, esse temor é infinitamente maior do que aquele temor que alguém pode porventura sentir por causa do juízo de Deus. O perdão de Deus nos leva à gratidão. O perdão do Senhor nos leva à adoração. Louvado seja Deus, irmãos. Por isso o salmista diz: Senhor, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Agora veja o que ele coloca no versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Ele vai colocar a terceira parte desse texto. Nós temos a situação do salmista, versículo 1 e 2. Nesses versos que lemos agora, 3 e 4, nós temos a visão que o salmista tem de Deus. Mas agora, a última parte, do versículo 5 a 8, o salmista vai revelar que toda a nossa esperança deve ser posta em Deus. A nossa esperança é o Senhor. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. E veja que no versículo 5 ele diz: aguardo o Senhor. Versículo 6: a minha alma anseia pelo Senhor.
Veja que a esperança dele aqui é a pessoa de Deus. Ele está claramente revelando aqui a sua total dependência de Deus. Ele está aqui numa expectativa da intervenção de Deus. Versículo 6, ele vai dizer como é que ele espera. Então ele diz: a minha alma anseia. Ele espera ansiosamente, esperançosamente. A minha alma anseia. E essa palavra alma, ela significa todo o nosso ser. Ela significa aqui toda a nossa vida, toda a nossa mente, nosso sentimento, nosso coração. Tudo isso espera pelo Senhor. Há uma inteireza de dependência aqui. E ele está se lançando inteiramente, completamente nessa esperança. É lindo, irmãos. É lindo o que ele põe aqui na segunda parte do versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Não há separação entre o Senhor e a sua palavra. E a palavra de Deus aqui são as promessas de Deus, é a aliança do Senhor. Deus tem compromisso, Deus tem uma palavra, Deus tem um compromisso conosco, e Deus vai intervir, Deus vai agir. Eu quero dizer para você, não se angustie mais, descanse o teu coração no Senhor, continue orando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, busca ao Senhor de todo o teu coração, fique na esperança. Deus vai cumprir com a sua palavra, Deus vai cumprir com a sua promessa, Deus vai tirar você das profundezas, Deus vai levantar você dessas águas agitadas que tentam te submergir, se você clamar a Ele. Clame ao Senhor. Ele vai usar aqui a expressão no versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E quem eram os guardas? Os guardas eram os sentinelas que ficavam nas muralhas de Jerusalém, e durante a noite eles faziam a guarda dos muros de Jerusalém. E se existia algo que os guardas mais ansiavam, era que o dia rompesse. Tudo que o guarda mais queria era que rompesse o dia. E o salmista usa essa figura porque o guarda poderia até achar a noite demorada, mas ele sabia que o amanhecer iria chegar. Louvado seja Deus, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do perdão, a alegria da restauração, a alegria da comunhão com Deus. Essa é a expectativa, a certeza de que essa noite fria, escura, vai passar, o dia vai chegar, o sol vai brilhar outra vez. Pode estar demorando, sim, mas virá. E aqui ele manda um recado para Israel, finalizando o Salmo 130, ele manda um recado para mim e um recado para você no dia de hoje. Versículo 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Todo o sofrimento que vem sobre o povo de Deus, para Israel, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa, a gente sofre, a gente geme, a gente se aflige, a gente se angustia, a gente luta, a gente quer se livrar desse mal, a gente quer se libertar dessas coisas que nos sobrevêm, e para tudo isso nós devemos esperar no Senhor. Ele fala aqui da redenção espiritual, que brota justamente da misericórdia de Deus. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Veja, irmãos, que riqueza que há nessa redenção. O texto diz, nele há copiosa redenção. E a palavra copiosa aqui significa abundante. A palavra copiosa aqui significa transbordante, superabundante. Há poder no sangue de Jesus para perdoar-nos todas as nossas iniquidades.
todos os nossos pecados, não só alguns. O nosso Senhor não é aquele que perdoa os pecados mais leves e não os pecados mais graves, não, mas Ele perdoa todos os seus pecados, até você entrar no céu. O sacrifício de Jesus é copioso, é abundante, é superabundante, é suficientemente capaz para perdoar você. E para terminar, aqui há no versículo 8, uma exclusividade nessa copiosa redenção. O texto diz, é Ele, ou seja, pessoalmente, é Ele, pessoalmente, quem redime a Israel. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo, pessoalmente, Ele se entregou por ela. Mateus 1:21 diz, Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. O perdão do Senhor seja sobre a sua vida, que o Senhor te lave, te limpe, te purifique de todas as suas iniquidades. Se arrependa dos seus pecados, se quebrante diante do único Deus que pode salvar você. Se aproxime dele, com seu coração completamente rendido e contrito, e deixa que o Espírito Santo faça uma obra poderosa na sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento e pedimos, Pai, olha para o Teu povo, Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai, não porque nos fizemos povo Teu, mas porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu, porque o Senhor é o sumo sacerdote que se identificou conosco, que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas lutas, aquilo que nos tem machucado. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa alma, aquilo que nós não queremos fazer e fazemos, e entristece ao Senhor e a sua santidade. Mas não queremos nos render ao pecado, Pai. Nós queremos lutar contra o pecado. Queremos viver uma vida de novidade, uma vida de santificação, porque sem santificação nós não poderemos vê-lo, Pai. Santifica então a nossa vida nesta hora, que o sangue de Jesus venha nos purificar, nos limpar a tua igreja de todo pecado, que venhamos persistir e nunca desistir dessa verdade maravilhosa de que só o Senhor pode perdoar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode nos redimir. O Senhor é o nosso Redentor, Pai. Trata da culpa no coração e na mente do teu povo. Tira toda angústia, todo peso, toda acusação, toda opressão, toda tristeza. Tem misericórdia de nós, Senhor, que vivamos com alegria por aquilo que Jesus fez por nós, com gratidão no nosso coração, pela tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós oramos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.